Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra no livro de Números, capítulo de número 14. Eu quero ler com os irmãos e com as irmãs nessa noite apenas um versículo de número 38. Números faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco, escritos por Moisés. Números, capítulo de número 14, versículo de número 38. Abram a Bíblia ou acessem a Bíblia. Depois eu vou pedir para fechar a Bíblia e desligar a Bíblia, né? Não imaginava que ia viver esse tempo, né? Liguem as suas Bíblias e depois desliguem a sua Bíblia, né? Diz assim a palavra de Deus: de todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. E eu vou ler novamente. De todos os que foram observar a terra, vocês estão lendo aqui também? Deixa eu ler aqui também, então. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra Amém. Feche os seus olhos, feche a sua Bíblia, desligue a sua Bíblia, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez neste culto. Porém, ó Pai, nós te pedimos algo mais. A sua palavra foi lida, ó Pai, que nós possamos entendê-la, ó Pai. Que ela entre no nosso coração e que ela possa ser viva e eficaz, ó Pai. Que nós possamos sair daqui com o desejo de aplicar essa palavra na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu coloquei um objetivo na minha vida neste ano, e nós estamos aí cheios de fé, e quando está cheio de fé, a gente tem que colocar o objetivo, e eu coloquei 2 objetivos. Eu orei a Deus e falei assim: Senhor, eu não vou aceitar, né, sair de um culto sem entender a palavra. Aí você fala assim: Du, você já saiu do culto sem entender a palavra? Já saí do culto. Às vezes você está ali envolvido com os seus próprios pensamentos, né, viajando, e aí você chega na sua casa e você fala: meu Deus, você até se lembra do título da palavra, você se lembra até do texto, mas sabe, você não se envolveu com aquilo. E eu disse: não, Senhor, olha, isso não é culpa do pregador não, viu gente, né? Isso é nossa culpa. Então eu coloquei um objetivo. Que susto, achei que ia tomar o microfone aqui, ia falar: então senta aqui que eu vou pregar agora. Não é difícil não. Uma aguinha aqui. E aí eu coloquei esse objetivo, falei assim: Senhor, não, eu não quero, eu quero sair por aquela porta, eu quero ter compreendido a palavra na íntegra, não somente o texto que foi lido, a história que foi contada, os exemplos que foi falado, não somente o título, eu quero ter entendido essa palavra. Então esse foi meu primeiro objetivo. E o segundo objetivo, diante dessa unção, né, dessa fé que tem se derramado nas nossas vidas, eu falei: Senhor, eu quero, diante de toda a palavra, traçar uma meta. Eu quero ouvir a palavra, compreender a palavra, e eu quero sair por aquela porta, né, gravado aqui aquilo que eu tenho que fazer de uma forma prática. Se a palavra falar comigo a respeito de evangelismo, eu quero sair por aquela porta com a minha missão de evangelismo traçado para o dia seguinte. Se a palavra falar de perdão, eu quero sair por aquela porta não somente sabendo que eu tenho que perdoar, mas eu quero sair com a lista de pessoas que eu preciso pedir perdão. Se a palavra falar a respeito de fé, eu quero sair por aquela porta com uma lista prática das áreas da minha vida que eu preciso aplicar a fé. Então eu coloquei esse objetivo na minha vida. E eu estou compartilhando com vocês, por quê? Porque talvez você tenha essa dificuldade também, de não entender o título da palavra, ou entender aquilo como um todo, né? A palavra como um todo tem falado. Mas talvez você tenha aquela dificuldade de mergulhar, se você não mergulhar na palavra nesse momento agora, meu irmão, sabe o que acontece? Você vai ficar do mesmo jeito. A maior tristeza para um pastor qual é?
né, é ver as pessoas vindo anos após anos aqui na igreja, ouvindo a palavra e não tendo a sua vida mudada. Isso para a gente é uma tristeza muito grande. Mas pode falar assim, mas graças a Deus, né, Du, pelo menos está vindo na igreja. Né? Que bom, é ótimo isso. Porém, nós queremos ver vidas sendo transformadas. Você tem que entender, você tem que mergulhar na palavra e tem que sair daqui, né, com algo prático. Falar, eu preciso fazer isso. Né, uma vez ministrei uma palavra aqui a respeito de perdão, nem sei se era muito bem esse teor da palavra. Né, o Lindomar, ele marcou uma viagem, foi, não sei, resolver um assunto que ele tinha em outra cidade. E eu achei lindo aquilo, sabe por quê? Porque a palavra foi entendida e se tornou algo prático. E esse tem que ser o nosso esforço ao ouvir a palavra, e foi esse o objetivo que eu coloquei na minha vida. Eu quero, todas as vezes que eu ouvir a palavra de Deus, eu quero compreender, eu quero estar ali com os meus ouvidos do coração sensíveis, e eu quero sair com algo prático. Olha, eu vou fazer isso. Deus falou comigo, eu preciso resolver isso. E eu tenho uma memória boa. Se você não tem uma memória boa, pega aí uma folha de caderno e anota, fala assim, ó, Deus falou comigo, eu vou fazer isso. Sabe, porque nós estamos num ano, né, com certeza Deus fará e já está fazendo milagres na nossa vida. Porém, nós não podemos esquecer como Deus nos direciona. E Deus nos direciona através da sua palavra. E eu quero compartilhar de algo que está dentro do meu coração. O tema dessa palavra é os olhos da fé. E se você não gostar muito do tema da palavra e quer mudar o tema para ser um pouco mais prático, você pode fazer. Né? Você pode colocar assim, ó, enxergando, vendo, observando através dos olhos da fé. Ó, já ficou digno de pastor Vilela, né? Então aí você faz o título, mas o título é esse, não vai fugir muito aí não, senão você acaba criando a sua própria ministração. E como é de costume, eu quero começar fazendo uma pergunta para cada um de vocês. E a pergunta é, qual é, né, ou como você vê, qual é a perspectiva na qual você olha a vida? Como você enxerga a sua vida? De que ponto você consegue enxergar a sua vida? Eu aprofundo um pouquinho mais nessa pergunta. Né, diante das lutas, das dificuldades que todos nós enfrentamos, como você observa a sua vida? De qual perspectiva você consegue olhar a sua própria vida? Eu vou fazer aquela velha pergunta, né, que muitas pessoas fazem aí no mundo. Quando você olha um copo pela metade, como você vê esse copo? Meio cheio ou meio vazio? Isso diz tudo a respeito de como nós vemos a vida. Como são os nossos olhos diante daquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Como você se enxerga, qual é o seu comportamento quando os desafios vêm sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Como você enxerga isso? Né? O Lu aqui, né, ele já lançou um desafio profético. Esse papelzinho não é só um papelzinho, é um desafio profético. E somente o exercício de você colocar aí essas 12, né, esses 12 sonhos, esses 12 objetivos em Deus, você vai ver que somente isso já é um grande exercício de fé. Porém, quando nós falamos isso, de traçar metas, de traçar planos, de ter foco, de ter sonhos, como isso chega até o seu coração? Será que a sua perspectiva diante de uma palavra profética é, de novo, mais uma vez, isso de novo, que adianta eu colocar no meu caderno de sonhos tudo isso? Nunca vai se realizar. Eu vou até fazer o contrário, eu vou colocar no caderno de sonho aquilo que eu quero que não aconteça. Essa é a realidade. Né? E a gente vai desafiando, Deus vai nos desafiando, e por isso nós desafiamos a igreja de uma forma profética. Mas como que isso cai dentro do seu coração? Como você enxerga isso? Porque quando o Lu falou isso de manhã, eu falei, é esse aí o negócio, a parada é essa.
né? Vou colocar aqui, já estava na minha cabeça, mas vou colocar nesse papel, eu vou guardar esse papel, sabe por quê? Porque eu sei que eu vou chegar no curto, no médio e no longo prazo, sabe, com as bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu tenho fé para isso, mas tudo reflete a forma que nós enxergamos, os desafios que Deus nos dá. Tudo reflete a forma que nós enxergamos ou vemos os sonhos que Deus tem plantado dentro do nosso coração. Eu li apenas um versículo com vocês, e eu entendo que, né, lendo apenas um versículo, não dá para entender a história como um todo, mas eu fiz de uma forma proposital, que eu quero explicar essa história para você. E essa história, na qual esse versículo está encaixado, começa muito tempo antes do fato praticamente lido aqui neste versículo. Deus deu uma missão a Abraão e a... Cadê os líderes de célula que ministraram essa palavra? Recomeço, né? Recomeço, né? Então, a Giovanni está preparando essa série aí, que eu estou realmente mergulhado nela, né? Então, se você ministrou a palavra de Deus nessa semana na célula, você falou sobre a Sara, você falou sobre Abraão, né? Eu ministrei 2 vezes ainda, que eu tive que fazer a célula da Chloe, que estava viajando, né? E aí eu fui fazer a célula, no momento faltava 7 minutos para começar a célula, a internet em casa, pi. Aí eu subi no carro, né, e vim correndo para cá, falei, vou aqui na igreja fazer a célula dele, né, dela, né, eu até vim assim com uma roupinha que eu durmo, né, eu cheguei que tá todo mundo aqui, eu fiquei morrendo de vergonha, né, aí o Fábio já gritou, olha lá, o pastor está de bermudinha, aí eu falei, meu Deus do céu. Então, Deus deu uma missão a Abraão e a Sara, dizendo assim, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão e Sara fizeram exatamente isso, foram para um lugar onde Deus mostrou, ali estabeleceram a sua família, e mais do que isso, porque a promessa de Deus não resumia apenas nisso, mas neles serem pais de multidões, ter muitos filhos, e a promessa de Deus se realiza na vida de Abraão e da Sara. Eles têm um filho chamado Isaac, que é conhecido como filho da promessa, e a promessa de Deus começa a se realizar. Isaac, ele tem 2 filhos. Quem são os filhos de Isaac? Esaú e Jacó, né? Então estava tudo muito tranquilo. O Jacó já estava também ali na terra e já tinha tido a maior parte dos seus filhos. O povo estava crescendo, o povo estava se multiplicando, o povo estava na terra na qual Deus tinha direcionado, e estava tudo lindo, tudo muito bonito. Porém, houve um período de fome naquela terra, e o povo, ele tem que deixar agora essa terra prometida. E esse povo, ele desce para o Egito, porque o Egito era o único lugar que tinha comida. Mas o povo já desce favorecido, porque o governador do Egito era o José. E quem não conhece a história de José, né, você tem que ler a história de José. E José, né, era filho de Jacó. José acabou sendo vendido pelos seus irmãos e foi parar lá no Egito e prosperou, chegou a governador. Então, quando o povo, fugindo dessa fome, dessa escassez, vai para o Egito, vai numa condição de favorecimento, foram favorecidos pelo José, que era governador. Porém, o José morreu, e depois de José, novo governante surgiu, e aí o povo perdeu o seu favorecimento, e de favorecidos passaram a ser escravizados, e esse povo ficou fora da sua terra por centenas e centenas de anos na condição de escravo. E Deus levanta um homem para que o povo fosse liberto dessa escravidão, e esse homem se chama Moisés. Então Moisés foi levantado por Deus para que houvesse a libertação do povo, e o povo novamente pudesse retornar para a promessa que Deus já havia dado a Abraão e a Sara. Deus nunca se esquece das promessas. Nós podemos até nos esquecer, mas Deus nunca se esquece.
E Moisés ali, muito usado por Deus, né, ele consegue libertar o povo do Egito, né, através das 10 pragas, e depois você lê a palavra de Deus que você vai entender tudo isso, e o povo sai do Egito, e quando o povo sai do Egito, dá de cara com um mar chamado Mar Vermelho, e ali, né, esse Mar Vermelho, ele se abre, e é um dos milagres que eu acho mais bonitos da palavra de Deus. Um dos fatos mais bonitos deve ter sido a abertura do Mar Vermelho. Essa é uma coisa muito linda. E a palavra de Deus diz que esse povo todo, milhões de pessoas, passa seco por esse mar. E o exército de Faraó, que estava perseguindo o povo, quando vai fazer o mesmo, passar por esse mar, um mar se fecha. Né? E ali, né, o exército do Faraó é totalmente aniquilado. E aí o povo, ele vai rumo novamente a essa terra prometida. Porém, essa terra que eles haviam deixado há muito tempo atrás, já não estava mais deserta. Já não era mais uma terra abandonada. Já tinha gente, outros povos morando ali. E ali, né, Deus fez com que eles entendessem que haveria um desafio muito grande. O desafio não era só ocupar uma terra, mas o desafio era recuperar, reconquistar uma terra. E o povo chega muito perto dessa terra, e aí Deus diz assim, ó, vocês não vão entrar aí com a cara e coragem, não é assim que funciona a coisa, né? Não, vamos ter aí uma estratégia. E dentro dessa estratégia Deus deu uma missão. Deus falou assim, olha, Moisés, separe no meio do povo 12 homens que sejam chefes, príncipes, líderes no meio do povo, porque eu vou mandá-los numa missão de reconhecimento. E aí Moisés levanta, né, esses 12 homens escolhidos no meio do povo para fazer esse reconhecimento, ou seja, espiar a terra, ver como a terra é. Essa era a missão. E daí eu tiro, né, o primeiro ponto em relação àquilo que eu quero falar com vocês. Qual é a missão que Deus tem te dado? Qual é a missão? Nós estamos no ano da fé, cheios de fé. E essa fé é uma fé que vai ser aplicada. É a fé prática. É a fé para colher, como Giovanni pregou aqui na última quinta-feira. Para isso nós precisamos ter a missão. A missão, ela está refletida, sabe onde? Neste papelzinho tão simplório. Nem tem imã para você colocar na geladeira. Mas esse papel tem muita importância, sabe por quê? Porque é aí que você vai colocar a missão que Deus tem te dado. Muitos cristãos passam anos na igreja e nunca conquista nada, nunca chega a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque não compreende a missão que Deus tem dado. Quando eu ouvi essa palavra fé, a mesma palavra que você ouviu, eu já transformei essa palavra em missão na minha vida, em meta, em objetivo. Eu falei, Senhor, o Senhor está derramando sobre a nossa vida de um poder, eu não posso desperdiçar este poder. Qual é a missão? A missão é essa. Qual é a missão que Deus tem te dado? Talvez a missão que Deus tenha te dado é a restauração da sua família. Tenha isso muito claro. Tenha isso muito bem gravado no seu coração e na sua mente. Ah não, pastor, a minha família está legal, está de boa. Porém, a minha missão é chegar aí no final do ano, né, sem nenhuma dívida. Muito bem, os sinceros disseram amém. Aqueles que se expõem à palavra de Deus, pela palavra de Deus são honrados. Amém? A minha missão é essa. A minha missão é chegar aí no final do ano e eu balançar todos os como chama aquele negócio? Os carnês, né? Tá tudo quitado, glórias a Deus. É uma missão. Não, a minha missão é o quê? É deslanchar no meu ministério. Né? Eu entendi, eu tenho um chamado, tenho uma vocação, e a minha missão agora qual é? Eu vou investir no meu ministério. Eu entendi que é isso, eu estou cheio de fé, eu vou trabalhar em cima disso. Qual é a sua missão? Não, a minha missão neste ano é ter a minha célula, é ser um líder de célula. A minha missão neste ano é chegar no final do ano com o meu discipulado.
aquele discipulado que a fotinha fica até cheinha de gente, tão bonitinho, né? Até cheinha de gente. Missão. Se nós não conhecermos a missão, sabe o que acontece? A fé vai ser desperdiçada. Eu disse na semana passada a respeito de fé na prática, de sacrifício, de abrir mão do eu, de tomar a sua cruz, de morrer para si mesmo. Isso é extremamente importante e tem que ser o nosso esforço. Mais importante também é essa prática. Ou seja, qual a missão que Deus tem te dado? Porque Deus deu uma missão, e a missão era: vocês vão conquistar a terra prometida, vocês vão reconquistar essa terra. E dentro dessa missão existia uma outra missão, dizendo assim, ó, manda 12, porque esses 12 vão dar uma olhada na terra. Junto com a missão, Deus sempre dá estratégia. Eu quero dizer para vocês, e anote isso aí, junto com a missão, Deus também dá estratégia. Porque tem muitas pessoas que têm a missão de Deus, têm o sonho, já está aí tudo certinho, não tem dificuldade, sabe o que Deus quer para a sua vida, tem a missão, porém não quer usar a estratégia que Deus dá, quer usar as suas próprias estratégias, quer construir da sua cabeça, operacionalizar as coisas com a sua mente, com a sua razão, com a sua alma. Meu irmão, se Deus lhe deu um sonho, lhe deu uma promessa, saiba que Deus vai dar a estratégia, ou seja, qual é o passo, como você vai fazer. Não seja uma pessoa extremamente criativa, e não há essa necessidade. Seja uma pessoa sensível à voz de Deus, porque se Ele lhe deu um sonho, Ele vai dar estratégia para que esse sonho se torne uma realidade. Deus deu uma missão para 12 homens, e Deus também deu a estratégia. A estratégia está aqui, capítulo de número 13, versículo de número 17, veja bem, a palavra de Deus diz assim: quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse, subam pelo Neguebe, e prossigam até a região, isso é estratégia, até a região montanhosa. Qual era a missão? Espiar a terra prometida. Qual é a estratégia? Olha, suba pelo Neguebe, prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra, não vai ficar lá moscando. A estratégia é essa: veja como está a terra, objetivo. E se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habita é boa ou ruim, se as cidades em que vive são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos e tragam algum fruto da terra. Amém? Não precisa nem colocar a projeção ali, não. E traga algum fruto da terra. Deus deu uma missão, mas Deus também deu o quê? A estratégia. Sabe por que nós chegamos frustrados no final dos anos? Sabe por quê? Não é porque Deus não nos dá sonhos, porque Deus nos dá sonhos. Eu sei que você está cheio de sonhos, está cheio de missão. Sabe por que nós chegamos às vezes derrotados e fracassados? Porque nós não cremos que aquele que deu o sonho também dá estratégia. E aí nós acabamos recorrendo para as nossas próprias estratégias, para as coisas que são da nossa própria cabeça. E quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Nós atrasamos os milagres e os sonhos na nossa vida. Isso é o quê? É compreender a missão e entender que Deus nos dá uma estratégia. Missão e estratégia. Você já tem esses dois aí na sua vida? Já está alinhado? Você já entendeu qual é a sua missão? Qual é a estratégia que Deus tem te dado? Gente, missão é algo que precisa ser muito bem entendido. Nenhum soldado vai para a guerra sem compreender a sua função, a sua estratégia. Nenhum soldado, eu não entendo nada disso, está aqui o Giovanni. Mas eu acredito que não é assim. Gente, tem uma guerra lá, a missão é vencer essa guerra, vai lá e mete bala em todo mundo. Não é assim. Cada soldado tem a sua função. E eu me lembrava de um brinquedo que eu tinha quando era criança, alguns poucos anos atrás, quase nada, tinha um brinquedo. E o brinquedo era um monte de bonequinho,
de plástico, é coisa barata mesmo, você comprava assim uns quilos. E eram uns soldadinhos. E soldadinhos, mas assim, é tudo de uma cor só. É bem simplesinho mesmo, mas é legal esse tipo de brinquedo, porque brincava todo mundo. Ficava 50 crianças brincavam com aquilo lá. E vinha um sacão assim, cheio daqueles soldadinhos, e cada um tinha uma função. Vinha o soldadinho no cavalo, vinha o soldadinho do rádio. Eu gostava do soldadinho do rádio, tinha uma anteninha assim, tudo de plástico, tudo simplesinho. Aí tinha o soldadinho camuflado, né? Esse a gente colocava no meio do matinho assim, para ficar escondidinho lá. E ali, cada soldado ali compreendia a missão como um todo, compreendia a estratégia, mas também compreendia a sua função. Sabia exatamente aquilo que precisava, ou melhor, deveria ser feito. Você tem uma missão, você tem uma estratégia, você compreende exatamente aquilo que você precisa fazer. Eu quero sair daqui todos os cultos, independente se eu estou pregando a palavra ou não, eu quero sair por aquela porta, compreendendo qual é a minha função dentro dessa missão. Eu quero sair aqui entendendo, Deus, fala comigo, eu compreendo a palavra, mas o que o Senhor quer? Qual que eu como um soldado aqui, qual é a minha função? É o rádio. Você imagina se todos os soldados ficassem no rádio, né? Aí o inimigo vem metendo bala em todo mundo está no rádio. Nós estamos morrendo aqui, a gente está morrendo aqui, todo mundo é rádio, né? Todo mundo é rádio. Não faz sentido. Nós estamos morrendo aqui, manda reforço. Todo mundo é rádio. Não, tem que ter aquele que está com a metralhadora na mão metendo bala. Tem que ter estratégia. A missão, a vitória da missão envolve isso, gente. Então você tem que entender a missão, entender a estratégia e como você se encaixa nisso. A minha casa vai ser mudada. A missão está dada. Qual é a estratégia? Eu não vou perder um culto de casais esse ano. Está aí a estratégia. Agora, como que eu... E nem um encontro de casais. E como eu me comporto diante disso? Toda a palavra que eu ouvi aqui, Luciano Samira vai ministrar, Lindomar e Sol vai ministrar, toda a palavra, eu vou sair daqui com uma lista, eu vou anotar isso, porque eu vou sair para aquela porta e eu vou pôr em prática, eu sei que isso vai ser sacrifício, mas eu vou encarar, isso é como você se encaixa dentro dessa missão. Vocês estão me entendendo como a palavra de Deus, ela gera resultado na nossa vida? Como a fé ela é operacionalizada, como ela gera resultados claros na nossa vida, é exatamente desse jeito. Deus deu uma missão para 12 homens, mas Deus também deu a estratégia. E sabe o que aconteceu? Eles cumpriram com a estratégia. Eles cumpriram. Eles fizeram exatamente aquilo que foi proposto. Eles subiram, passou pela montanha, foram lá, observaram a terra, ficaram um tempo observando a terra, fizeram as suas anotações, e o que mais o Moisés mandou? Traga aí um fruto, e a Bíblia diz que eles voltaram, sabe por quê? Com um cacho de uva, e esse cacho de uva era tão grande, que era 2 homens para poder carregar, eles passaram uma vara no cacho de uva assim. Eu imagino a uva do tamanho de uma bola de basquete. Fico imaginando assim, eu não sei se era um monte de uvinho, se era... Mas era grande demais. Eles fizeram aquilo. Eles executaram aquilo. Agora todo mundo está pensando na uva do tamanho da bola de basquete, né? E eles entenderam a missão, entenderam a estratégia, eles foram lá e fizeram. Vocês querem ver isso? Olha aqui, olha a palavra de Deus, versículo de número 26 do capítulo de número 13, diz assim: e eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés. Entenderam a missão, fizeram a estratégia, fizeram o dever de casa, e agora aqui eles estão entregando o relatório. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel,
E aqui estão alguns frutos dela. Sucesso no relatório. É exatamente isso. E eles dizem mais, olha, diz assim, mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas. E muitos são grandes. Também vimos descendentes de Enaque, que é um povo de gigantes. Isso é relatório. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Tá certo, porque foi, o que o Moisés pediu? Vê, lá é forte a cidade, o povo lá é povo de guerra, como que é? Tá, o relatório está aí. Disso, gente, eu tiro um ensino, que eu acho que é fundamental para a gente compreender essa palavra. Nós não podemos negar as dificuldades. Sabe, nós estamos no ano de fé. Amém? Deus nos deu uma missão. Deus tem dado uma estratégia. Você sabe onde você se encaixa dentro dessa estratégia. Porém, eu quero dizer para você que as dificuldades, elas são reais. Essa sua fé, essa fé que está sendo plantada dentro de nós, a fé que Deus está plantando dentro de nós, não anula essas dificuldades. Vocês estão me entendendo? Não anula. Porque tem muitas pessoas que são infantis em relação ao entendimento da palavra. Não, eu estou cheio de fé. Glórias a Deus por isso, mas não pense que essa fé vai ser como uma borracha que vai apagar as dificuldades que serão enfrentadas. O relatório estava correto, olha lá, tem gigante. A cidade sim é fortificada. O relatório é esse, o relatório não foi apagado. Meu irmão, você tem uma missão, você tem uma estratégia. Saiba que essa missão e essa estratégia vai envolver muito esforço da sua parte. Saiba que as dificuldades, elas vão surgir. E você vai ter que encarar essas dificuldades. Nós não podemos negar essas dificuldades. Sermos inocentes ou infantis em relação à palavra de Deus. Nós estamos cheios de fé, e essa fé, ela nos agiganta diante das dificuldades, amém? Não é que as dificuldades vão diminuindo. A gente pensa assim, eu estou cheio de fé, a dificuldade vai diminuindo, a dificuldade vai diminuindo, agora tá, a dificuldade é quase nula, eu vou, passo, glórias a Deus. Não, a dificuldade está lá, é grande, é gigante, e quando você está cheio de fé, sabe o que acontece? Você vai se agigantando na palavra, você vai se agigantando no Espírito, vai enchendo a sua vida da palavra de Deus, e você vai crescendo, você vai se fortalecendo, você vai ficando maior que o seu adversário. Com Deus nós ficamos maior do que as situações problemáticas que nós enfrentamos. Essa é a fé que permite que a gente vença e avance. Não é essa fé de negar a realidade. Está difícil no seu casamento, está difícil porque você plantou isso. Vai ser difícil restaurar, vai ser difícil. Se encha de fé. E você vai se agigantar diante desses gigantes. É fácil? Não é fácil. Sabe por quê? Porque o povo, quando recebeu esse relatório, o povo se acovardou diante do relatório. Quando o povo ouviu esse relatório, apenas 2 homens, apenas 2 pessoas dos 12 que foram enviados, tiveram uma posição diferente. Veja bem, os 12 concordaram com os desafios. O relatório foi relatório em 3 vias, uma amarela, uma verde e uma azul, assinado pelos 12. Estou brincando, senão o pessoal vai achar que isso é verdade, né? Mas está ali formalizado. Os 12, o Caleb e o Josué também concordaram com o relatório. Eles não disseram assim, não, lá não tem gigante não, lá só tem anão. Não, eles concordaram também. O relatório está correto. Porém, eles se agigantaram na fé. O Caleb, ele diz assim, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Essa é a posição de quem? Do Caleb. Sabe qual é a posição do Caleb e a posição de Josué? Está aqui
capítulo 14, versículo 6, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram a sua veste por causa da revolta do povo, porque diante desse relatório, 10 espias se acovardaram, e geraram essa covardia e esse medo no povo, e já foi falado aqui nesse culto, o contrário da fé é o medo. E eles ficaram amedrontados a ponto de querer voltar para o Egito. E está aqui de novo o Caleb e o Josué rasgando as suas vestes. E eles disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Gente, isso são os olhos da fé. Isso é enxergar as coisas com os olhos da fé. Caleb e o Josué estão dizendo assim: gente, a terra é excelente. Sabe o que é a fé na prática? É apesar de enxergar a promessa de Deus. Apesar das lutas, apesar do que nós vamos encarar, apesar daquilo que nós vamos enfrentar, apesar de, os olhos da fé nos ajuda sempre a manter a promessa viva dentro do nosso coração. E estava aqui de novo os dois dizendo: gente, é excelente, aquilo que nos espera é excelente. Isso é olhar com os olhos da fé. Será que você não está olhando a sua vida com os olhos da razão? Será que você não está olhando a sua vida com os olhos da alma, dos sentimentos? Porém, eu gostaria muito que nessa noite, assim como eu, você saísse daqui olhando a sua vida com os olhos da fé. Porque quando nós olhamos com os olhos da fé, apesar dos relatórios contrários que vão surgir ao longo da nossa vida, nós não perderemos a promessa de vista. O Caleb e o Josué não perderam a promessa de vista, sabe por quê? Porque não olhavam com os olhos da razão, olhavam com os olhos da fé. E Deus lança uma sentença sobre aquele povo, dizendo assim: ninguém vai entrar na terra prometida. Acima de 20 anos, ninguém vai entrar na terra prometida, com exceção de quem? De Josué e de Caleb. E eu volto no versículo que nós lemos no início. Aqui está atestado o que aconteceu. A palavra de Deus diz que apenas o Josué, apenas o Caleb se sobreviveram. Apenas Josué e apenas sobreviveram. Meu irmão, eu pego esse versículo e eu faço um paralelo com a nossa vida neste ano. Será que nós vamos chegar no final do ano? Você vai chegar no final do ano com esses sonhos, essas promessas de Deus vivas? Será que você vai chegar com essas promessas de Deus vivas? Será que você vai chegar no final do ano e realmente você vai olhar para tudo aquilo que aconteceu no ano de 2021 e você vai dizer assim: as promessas de Deus sobreviveram na minha vida? Para que isso aconteça, você precisa olhar com os olhos da fé. Você precisa começar a enxergar a sua vida com os olhos da fé. Quem enxerga com os olhos da fé nunca perde a promessa de Deus de vista. Nunca perde. Quem olha com os olhos da fé, como esses dois homens olharam, não nega os desafios, mas consegue enxergar além dos desafios. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, que esses sonhos, essas promessas, essa missão e essa estratégia que Deus tem te dado, não vai morrer, ela vai sobreviver, ela vai se concretizar, a ponto da gente ter tantos testemunhos para serem dados no final de ano, que vai ser até difícil selecionar. Eu profetizo sobre a sua vida, que você vai chegar no final do ano, e você vai falar assim: eu estou aqui, a promessa, ela sobreviveu na minha vida,
vida. Eu consegui olhar com os olhos da fé. Foi difícil, eu lutei, eu batalhei. Porém, eu estou aqui vivo e o sonho que Deus me deu, ele queima aqui dentro de mim e eu estou vivendo esse sonho. Eu sei que eu vou viver esse sonho. Eu estou caminhando rumo a esse sonho. Meu irmão, essa é a promessa de Deus para a sua vida. Quer realmente ter uma missão que se realize e se concretize na sua vida? Tenha fé, mas olhe com os olhos da fé. Em tudo, coloque os olhos da fé. Em tudo, procure enxergar com os olhos da fé, independente dele. Assim como esses dois homens sobreviveram, sabe por quê? Sobreviveram e tomaram posse de uma promessa. Sabe por quê? Porque os olhos deles eram olhos cheios de fé. Os seus olhos são olhos cheios de fé. A sua atitude são atitudes cheias de fé. As suas palavras são palavras cheias de fé. Não deixa nada mudar essa realidade na sua vida. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Glórias a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar com vocês e eu entendo que essa oração, ela tem 3 partes. Eu quero orar com vocês que ainda não compreenderam a missão de Deus. Que você que ainda não entendeu os sonhos, promessas que Deus quer de você. Eu entendo que esse é o primeiro passo. Eu entendo também que existem pessoas que já sabem o que Deus quer. Já tem a missão, já está com o coração cheio de fé, já entendeu, já colocou os propósitos nesse altar, mas ainda precisam entender que a estratégia vem de Deus. Estratégia vem de Deus. Eu quero orar por você que tem essa dificuldade, que procura realizar as coisas de acordo com as suas forças e a sua capacidade. A estratégia vem de Deus. Nós temos que fazer exatamente aquilo que Deus nos colocou como estratégia. Mas pode ser que a sua dificuldade essa noite seja enxergar com os olhos da fé. Diante das estratégias, diante das dificuldades que surgem, das batalhas, dos gigantes que aparecem. Talvez a sua dificuldade seja enxergar além, enxergar com os olhos da fé. Talvez as dificuldades, as lutas, fazem com que você se desvie da promessa, deixe de enxergar a promessa, e você reconhece que você precisa olhar com os olhos da fé. Os olhos da fé faz com que a gente não perca a promessa de vista. Os olhos da fé fazem com que nós não percamos os sonhos e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós vamos orar por esses motivos. E você aí no seu lugar, se encaixe. Seja verdadeiro com Deus. Essa é a minha dificuldade. Essa é a minha luta. E você vai sair daqui não somente com o entendimento de uma palavra, mas você vai sair daqui com uma lista prática daquilo que você precisa fazer. Faça isso neste momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me
fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Se coloque de pé neste momento, feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Você que compreendeu essa palavra, você que entendeu, você que permitiu que essa palavra entrasse no seu coração, e você que toma a decisão dessa noite de colocar em prática essa palavra, que você neste momento feche os olhos e estenda as suas mãos. Se você não quer entender a palavra, se você não quer praticar a palavra, meu irmão, eu sinto em dizer que essa oração não é para você. Porém, você que é humilde e entende que essa palavra é para a sua vida, sobre a sua vida neste momento, vai ser derramado da presença de Deus, a unção e o poder de Deus já estão sendo derramados sobre a sua vida no nome de Jesus. Deus está dando sonhos, Deus está dando missão, Deus está dando fundamento, direção para a sua vida. Receba no nome do Senhor Jesus. Deus está dando estratégias, Deus está acrescentando na sua vida o passo a passo daquilo que você tem que fazer. Receba no nome do Senhor Jesus. Deus está acrescentando na sua vida um olhar diferente, não um olhar humano, não é um olhar da razão, não é um olhar dos sentimentos da alma, mas é o olhar da fé, o que vai permitir com que você não tire os olhos dos sonhos e das promessas que Deus tem para você. Eu oro e eu peço ao Senhor, derrame sobre este povo nessa noite do seu poder, derrame sobre nós nessa noite, nessa fé, ó Pai. Nós queremos romper com os nossos limites, ó Pai, e a fé é o combustível que o Senhor nos dá, para que nós possamos ir além, rumo à sua vontade. E nós declaramos, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, venha, Pai, opere em nós, venha, fale através de nós, Senhor, que as suas promessas se cumpram integralmente nas nossas vidas. Nós te damos liberdade e declaramos, Santo Espírito, venha, nos convença, mude a nossa vida, Senhor, venha, nos dê sentido, nos dê significado, nos dê objetivos, ó Pai. Nós recebemos do Senhor essa noite tudo aquilo que o Senhor permitiu que nós entendêssemos, e nós, Senhor, estamos saindo daqui com um dever de casa, nós estamos saindo daqui, ó Pai, com algo para ser praticado. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, que a sua unção e o seu poder, que nos enche de fé, ó Pai, nos ajude a nos movimentarmos rumo ao seu propósito. Nós oramos e nós abençoamos esse povo e fazemos essa oração no nome de Jesus. Minha vida se revestirá do teu poder,